Olá, o Papo de Mãe está no ar. Negros, brancos, orientais, índios, o Brasil é uma bela mistura de raças e de culturas. E o que será que acontece nas famílias e que tanta gente assim diferente entre si se une? Quem somos nós, os brasileiros? Poucos países no mundo passaram por uma miscigenação tão intensa quanto o Brasil. O filho pode se parecer com o pai, com a mãe ou com nenhum dos dois. E na hora do almoço em família, como combinar macarronada com sushi, feijoada? Além das contribuições de índios, portugueses e negros, a expressiva vinda de imigrantes de todas as partes da Europa, do Oriente Médio e da Ásia influenciou na formação do povo brasileiro. Não é à toa que o Brasil fascina por suas várias facetas refletidas na cultura nacional. Veja os destaques do programa. Raças diferentes, cores diferentes, culturas diferentes. Afinal de contas, o que é que compõe o conceito de família? Hoje a gente vai falar de família interracial. Vanessa, o que a brasileira tem para fazer um polonês desses atravessar o oceano e decidir morar aqui no Brasil? Então, eu acho que a brasileira tem o que a baiana tem, né? Que é borogodó, que é coragem, força de vontade. E aqui no estúdio nós vamos conhecer hoje as histórias das famílias da Célia, da Débora, da Ivani e do André. E para nos orientar na conversa, contamos com o psicólogo especialista em antropologia Mauro Godoy e a psicóloga Virgínia Gonçalves. Inclusive, Mário, o Mauro morou muito tempo fora do Brasil, né? 11 e tem anos. essa visão aí de especialista que morou na Índia, morou nos Estados Unidos, né? Até conta pra gente, esses outros países têm tanta mistura assim como o Brasil ou não? Incrivelmente não, porque até existe uma teoria do Nietzsche que fala que as relações entre os seres humanos, elas funcionam através do nexo, plexo e sexo. Quer dizer, se você se entende com alguém, nexo. Se você gosta de alguém, plexo. E aí, para o sexo é um terceiro passo que nem sempre ocorre. Uhum. Se você estudar isso antropologicamente, o início das civilizações em vários países, o sexo sempre foi restrito. Aqui no Brasil, provavelmente por causa das tribos que existiam aqui, Tupinambá, Guarani e Tupiniquim, eles tinham um pacto assim, se alguém transasse com alguém, passaria a pertencer à tribo. A pessoa entrava na tribo, assim que o Caramuru entrou, o português, entre os Tupinambás. Então o Brasil tem essa tradição de ter o sexo como parte da relação. Mas o português não entrava na tribo, passava a fazer parte da tribo, né? Passou a partir do Tupinambá, quando foi antes da descoberta do Brasil, né? Eles infiltraram um português no meio dos Tupinambás, que era o Caramuru. Ele transou com todas as índias possíveis e aí ele se tornou um índio também. Aí que ele deixou, quer dizer, os Tupinambás deixaram os portugueses entrarem. E essa tradição de ter o sexo como fazendo parte da cultura, né, causou a miscigenação no Brasil. Então quer dizer que isso faz com que tenha uma aceitação de mistura de raças, é isso? Exato. Que em outras culturas não tem essa aceitação. Você vai para os Estados Unidos, ou é negro ou é japonês, o pessoal não tem muita mistura, vai para a Europa, não é tanto quanto aqui. Então já que a gente começou falando de índio e português, está aqui o André, um representante dessa mistura, é isso, André? Conta pra gente da sua família. Na verdade, índio, minha mãe tem todos os traços de uma índia, né? Meu pai branco do cabelo crespo. Os avós, tanto de lado de pai quanto de mãe, tinham português. Agora os negrões aí devem estar um pouco mais para frente, sendo que a família é muito grande, eu sou nordestino. Irmão, por exemplo, eu tenho nós éramos em 15, né? E é difícil de saber. Tentamos já achar a nossa árvore aí, mas é difícil, desistimos, tá? Às muito vezes misturado e para complicar eu casei com uma loira, aí misturou também, a família está toda misturada. E meus irmãos casaram, bem por exemplo... o retrato do brasileiro mesmo, que é uma mistura Tem irmão meu que de casou tudo, né? com negra e tem meus sobrinhos que já... um dos sobrinhos foi casado com uma japonesa, então está bem Você tem misturadinho. quantos filhos, André? Eu tenho 3.
3 filhos? 3. E os seus filhos parecem com você, com a mãe, ou são bem misturados? Bem misturados. A minha filha gostaria de ser parecida com a mãe, que é loirinha, do olho azul. Ela nasceu muito parecida comigo, do cabelo crespo. Já o menino, que não devia ter cabelo, podia ter cabelo crespo, nasceu cabelo liso. Aí complicou. Os irmãos acabam não se parecendo tanto também. Não, na né, verdade, com eles a são coisa. até parecidos. Eles são... E o que puxaram da mãe só foi o fato de serem canhotos. Os 3 são canhotos. De resto, que engraçado, só o cabelo viu? de um deles que é bem liso. Mas nenhum saiu com olho azul como a mãe, que eles gostariam também. E quando você conheceu a sua esposa, que vocês resolveram casar, pelas duas famílias foi bem aceita a união de vocês ou vocês enfrentaram algum problema? Do lado da minha família, tudo bem, porque já estava muito misturada. Do lado da minha mulher, que é descendente de italiano, foi mais difícil. Por quê? A minha sogra, eu não queria o negão ali, né? Ela estava querendo arrumar um loirinho, um branquinho, né? Então, no começo tinha um pouco de resistência, no primeiro ano. E a Célia? Célia, conta pra gente, você até trouxe uma netinha. Trouxe uma neta. Como chama a sua neta? Ana Letícia. Você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. E quantos netos? 3 netos. A Ana Letícia tem quantos anos? 9. 9. 9 anos. E conta pra gente como que é a sua família. Olha, eu conheci meu marido há 44 anos atrás, né? Na época que a gente começou a namorar, era muito difícil a aceitação de você namorar um brasileiro, namorar com um japonês, né? Porque ele é japonês ou Ele é filho de japoneses, né? japoneses? Isso por parte da família, dos japoneses? Mesmo de você sair ou na das rua, ambas as partes? Se você saía na rua, você percebia que você causava estranheza. Aham. As pessoas olhavam, se cutucavam, sabe, como se a gente fosse alguma coisa sobrenatural, né? Não havia uma aceitação. Por parte das famílias, a minha família teve uma pessoa que se opunha, mas a família dele acho que se opôs um pouco mais. Mas aí, que nem você falou, vai passando o tempo, vai convivendo, sabe? As pessoas vão se aceitando, né? Porque a família dele era toda de japoneses, não tinha uma mistura, Não, né? o meu marido tem 6 irmãos, eu sou a única brasileira, né? Que não é descendente de japonês, então o pessoal estranhou, né? E a sua família já vinha de uma mistura, os seus pais, assim, ou Bom, não? eu sou descendente de espanhol, italiano, português e cearense. Então já era uma boa mistura. Bem misturado, né? E Célia, nessa época você teve que se adaptar à família dele ou ele se adaptou à sua? Como é Eu que acho foi? que houve os dois lados, né? Houveram os dois lados. Ninguém impôs assim, não, tem que ser desse jeito? Não, de forma nenhuma. Acho que nós dois é que fomos nos adaptando, né? Mesmo em matéria de comida, de alimentação, que eu nunca tinha visto comida japonesa na minha vida, né? E então a gente houve aquela adaptação, mas eu acho que ele muito mais se adaptou a mim do que eu a ele. E daí vieram os filhos, e os filhos pareciam mais com o pai, com a mãe, como é que é? Olha, eu tenho 3, um é diferente do outro fisionomicamente falando. Aquilo né? que eu falei, às vezes não parece com nenhum dos dois. A mais velha parece mais comigo. A do meio é mestiça, bem mestiça. Agora o menino é japonês completamente. Olha, que curioso, né? Até queria saber, Virgínia, como é que é isso quando duas famílias, às vezes, tão diferentes culturalmente, se juntam e se misturam? Por que acontece, às vezes, a hostilidade por parte de uma família? E como é que faz para se criar uma nova família a partir disso? Olha, o preconceito, né, ele vem de, se você for analisar a palavra preconceito, né, ela vem de um juízo pré-concebido, né, são estereótipos, né, e a dificuldade, geralmente, que a gente encontra, né, é justamente na aceitação, porque as pessoas não conhecem, não tem a convivência, e nada como a convivência com o diferente para você assimilar a diferença. E você quer ser aceito também, né? E você quer ser aceito também. Eu acho que a convivência é uma das melhores formas de você enfrentar isso, né? Porque é a partir do conhecimento do outro, né? É a partir de que determinados valores, crenças que você tem começam a serem desmistificadas, né? Começam a serem colocadas de lado. Então a gente vai conhecer agora a Débora. Conta pra gente da sua família. Você tem 2 meninas, é isso? Tenho 2 meninas do primeiro casamento, Karine de 11 anos, Caiane de 9 anos. Ai, que graça. E assim, sempre gostei da cor mesmo, pesada. Pesada. Aí mamãe falou, filha, pelo amor de Deus, pensa no cabelo das crianças. Aí eu peguei e pensei, nem no tanto, elas são bem mais claras, são bem, no certidão tá bem branca. E o meu marido é alemão.
O seu atual marido é alemão? É, meu Mas atual... o pai das meninas? Não, eles são branco. Ele é branco. Branco. E na sua família tinha alguma mistura, assim, seu pai, sua mãe, como é que é a Minha sua irmã. família? A minha irmã, ela é casada com mestiço também, nem no tanto os filhos dela é bem pro lado japonês, ela já foi até pro Japão, entende? E ela sempre gostou de branco, eu não, eu sempre gostei da cor mesmo, sempre fui louca. Aí acabei casando com um alemão, que é uma mistura muito diferente, o único preconceito que nós enfrentamos foi por causa da idade, né? Eu fiz 31 e ele na época tinha 20 anos ele tinha. Ah, ele é mais novo que você? Mais novo, ele tem 24 anos. anos. Mais novo. 24 anos ele tem. E assim, foi mais por causa mesmo por causa da idade. Porque ele é alemão dos olhos verdes, as irmãs dele são tudo branca. A família dele mora no Brasil? Mora, tudo no Brasil. Eu tinha esse negócio. Falei, nossa, eu sou negra, como que eu vou chegar na família? Graças a Deus eu fui muito bem aceita. As meninas também, minha sogra tem as meninas como neta. Ah, que bom. E a Ivani, conta pra gente como que é a sua família. Eu sou descendente de português com italiano, né? A minha avó, por parte de mãe, era italiana, né? E o meu avô era um mineiro e bem mulato. Minha avó era bem clarinha, tanto que a minha mãe saiu assim, morena, né? E a minha mãe, para casar, já teve problema com a minha avó, porque meu pai era bem clarinho, porque português todos clarinhos, e minha mãe já veio escurinha, né? Então ficou a neguinha da família. Aí teve 3 filhos, né? Mas sempre foi, minha avó sempre teve ela assim meia de lado, porque foi a única na família. E teve 3 filhos, 2, eu e meu irmão saímos claro e um saiu bem moreno. Olha. E eu já, aí eu escolhi um descendente de japonês. Foi o acaso, né? Foi tudo assim. Olha só. E você, como é? São 11 filhos, é isso? Conta pra gente. Não, eu tenho biológico, eu tenho 3, um menino e 2 meninas. Aí foram chegando, mas eu tenho a mais velha tem 42 anos, a Vanessa. Depois veio como que é o nome? É tanto que até esqueço. Chegou a Juliana, depois da Juliana chegou a Roberta, depois da Roberta chegou o Thomas, depois do Thomas chegou a Pamela, depois da Pamela veio o Flávio, aí passaram, né? Não ficaram tanto tempo assim comigo. Mas todos os filhos adotivos, você chegou a adotá-los? Eu tenho uns que são adotados, outros estão comigo até hoje, mas não são, porque tinham pai e mãe, e estava um para cada lado, então eu tenho guarda deles. Então, com a adoção desses filhos, a sua família ficou ainda mais misturada. Ficou bem misturada. Conta como são os seus filhos. Os biológicos, primeiro, ele é bem misticinho, né? Olhinho bem japonês, assim, puxadinho, só que ele tem os olhinhos verdes. A segunda tem os olhos mel, mas já tem o cabelo igual ao meu, assim, bem crespo. E a terceira, que é a mãe da Maria Luísa, já ficou bem japonesinha mesmo. Já ficou e assim, os filhos entre os adotivos, como é que eles são? A Vanessa é morena, muito linda, de cabelo bem comprido. A Juliana é essa bem mulatinha, né, que ficou mulatinha. A Roberta é bem morena também, moreninha, mas já assim de cabelo mais soltinho. O Thomas é cabelo bem soltinho, né? A Pamela é mais ou menos, é meia moreninha. O Flavinho veio loirinho, só que não tinha olhinho, só faltava ter um olhinho azul. Mas hoje ele já caiu, né? Ficou mocinho, já tem 24 anos, é assim, cabelo, é branquinho, mas de cabelo escuro, né? E são quantos netos? Neto, eu tenho 7. Quem que veio aqui com você? Veio a Maria Luísa, que é filha da Hanna. Ela tá com uma família bem grande e bem misturada. Bem misturada. A Maria Luísa tem quantos anos? A Maria Luísa tem 3. Não, tem 4 a Maria Luísa. E você enfrentou algum preconceito, assim como a Célia, no começo, quando você casou? Sim. Foi difícil? Foi assim, meu marido é muito quieto, muito assim, então você não conseguia nem saber o que estava acontecendo, porque ele não comentava, sabe assim, ficava... Mais reservado? Mais reservado, mas aí ele fez uma cirurgia e eu tentei chegar na casa, a barreira foi assim, sabe, bem... Se percebia, ninguém te maltratava, mas ninguém te abria nada, não. Não tinha abertura, não. E minha sogra, foi o caso da Regina, da Célia, eu fui a primeira brasileira na família, não tinha nenhum parente, ninguém. Eu fui a primeira. E minha sogra também ficava com o pé atrás. Eu, menininha, o filho já formado, né, tudo. Então, acho que ela tinha medo. Depois eu perguntava para ela, né,
por que a senhora não queria? Porque eu era brasileira, porque eu era pobre, o que né? E ela falou, não, Ibani muito novinha, né? Então ela tinha medo que eu fosse largar, né? Casar e daqui a pouco E você largar. aprendeu japonês? Não, falou assim, alguma coisa. Você aprendeu japonês? Muito pouco. Débora aprendeu alemão? Nada. Muito Ainda pouco. vai aprender alemão. E o André é italiano? Vou ter que interromper a conversa um pouquinho. Antes, queria agradecer a presença do André por ter vindo contar da sua família. André, quantos irmãos são, você falou? Agora vivos 13. Nossa, a mãe teve 15 15 filhos. irmãos. E a 15 sua mãe, filhos. sua mãe está com quantos anos? 83. 83 anos. Qual que é o nome dela? Maria. Quer mandar um recado para dona Maria, então? Ela está com Alzheimer, espero que ela esteja no momento onde ela está com um pouco de consciência, mandar um beijão para minha mãe. Ela ainda reconhece os filhos? Reconhece, porque o Alzheimer tem momentos que você fica fora, né? Então oscila muito. Mas é quando reconhece, fica perguntando de todos os 45 netos. Olha só, porque é muito neto também, né? Também não dá para lembrar do E dos nome de todos os bisnetos. 45. E ela até brinca, porque o meu sobrinho que casou 3 vezes, uma delas com japonês, não, com o japonês ele nem casou, teve duas filhas. Ela pergunta, e aí, como é que tá ele, o Adelminho lá? Como é que estão as japonesinhas? Porque também confunde a mãe mesmo. não dá. Assim, é um monte de filho, cada um casa mais de uma vez, ainda por cima, 45 Então foi muito legal, gostei aqui da conversa com vocês. Legal. E você acha que, assim, você acabou tendo influência mais de qual cultura, hein, na sua formação? Eu acho que a mistura das culturas foi excelente, né? Porque você acaba aprendendo mais coisas. É interessante você estar conversando com pessoas com outra cultura, né? Que vivenciaram outras experiências. Na verdade é ótimo para os filhos também, né? Então tá aí o André, que é o exemplo, filho de índio com português, Que casado deve ter com o negro também na família, mas na árvore a gente não achou ainda. Casado com uma italiana, né? E quem sabe um dia você consegue montar essa árvore genealógica. Obrigada, Valeu, viu, André? André. Olha, no próximo bloco nós vamos mostrar o resultado dessa mistura toda na culinária brasileira. O Papo de Mãe volta já, enquanto isso, fique com o Murilo Flores e um papo pelas ruas. Angelina Jolie, por exemplo, ela tem vários filhos adotados de várias raças, né? A Madonna também tem. Você acredita que essas celebridades, essas pessoas, isso é só marketing ou ajuda a quebrar um pouco esse preconceito? Acho que é um pouco dos dois, né? Mas se você não pudesse ter um filho, você adotaria um filho? Sim. E você teria uma preferência na característica do filho? Sei lá, eu acho que o filho que te adota, não é você que adota o filho, entendeu? Então você não se importaria, por exemplo, em adotar uma criança que fosse completamente diferente de você? Não. No Uruguai, é diferente do Brasil? As famílias, existe muita família interracial de pessoas com características diferentes? No, allá existen y es bueno, la población acepta fácilmente interraciales. No tem problema no Uruguai. A senhora, quando encontra uma família com características diferentes, qual é a impressão que a senhora tem? É como quando vemos outra família comum, não há problema. As pessoas falam muito que não tem mais preconceito, mas como a gente viu, ainda tem sim. Quer dizer, vocês sofreram há mais tempo, mas a Débora está contando que já sofreu. Quer dizer, essa coisa do preconceito ainda acontece, em razão de raça, assim. Sem dúvida. É uma coisa um tanto particular também, né? Porque existem pessoas mais abertas, mais interessadas em aprender, são curiosas. E também existe o que a gente chama de relação narcísica, que é você com você mesmo. Eu gosto do que eu gosto em mim, então eu quero ver isso em você. E o que eu não gosto em mim, eu odeio em você. E essa transferência, projeção, tudo isso é que acaba gerando, muitas vezes, o preconceito. E aí, quando você vê um filho de uma cor diferente, é adotado. Ou, de repente, a mãe é a babá, está tomando conta dos filhos, né? Inventa uma história, porque acha que porque não é da mesma cor, não é filho. A minha irmã ela é bem morena, um pouquinho mais clara que eu. E ela tem 3 descendências. Ela tem o loiro,
que é bem puxado pro alemão, que é o Henrique, tem o Matheus Moreno e tem o Marcelinho agora, que é branco dos olhos rasgados. E ela chorava, porque quando ela saía com o Matheus, não, com o Henrique, ela chorava, porque perguntava se ela era babá dele. Com muita delicadeza, os pais precisam, acho que passando para os filhos desde pequenos, né, Virgínia? Não sei. Mas, assim, essa coisa para não ter o preconceito. A minha filha tem uma boneca negra e ela estava brincando e ela falava, essa é minha filha adotiva. Aí eu expliquei para ela, falei, não necessariamente, você pode casar com um homem negro e ter um bebê negro também. Isso é natural, Então, isso, uma acho, coisa como natural. é que é? Como que a gente pode ir criando os nossos filhos para que eles cresçam sem preconceito? Eu acho que é dando o exemplo em casa, né? Você mesmo falou, né, que foi uma fala sua que fez ela pensar que ela pode ter um filho negro, não precisa ser necessariamente adotado. Né? Eu acho que o exemplo, né, principalmente de pai, mãe, eu acho que é muito forte para uma criança. Porque é nessa fase de criança, infância, que você está formando as suas crenças, os seus valores. Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que essa atitude preconceituosa, racista, eu acho que ela vem muito também de um comportamento de intolerância e autoritário, né? E de achar que você pode determinar a vida do outro também, e que você pode determinar a vida do outro. E olha que interessante, segundo o IBGE, pela primeira vez na história do Brasil, o censo demográfico indicou que a população negra e parda é a maioria no país, 50,7% do total, né? Então, bom, então já mostra que tem a mistura. Mas assim, eu achava que no registro não tinha que colocar isso. É negro, é branco. Ou é negro, é branco. Por que negócio de pardo? Porque, igual, no registro das meninas tá bem pardo mesmo. Aí eu falo, teve muito isso. Hoje em dia eu tirei da cabeça, foi igual a doutora falou. Elas falavam que elas eram brancas. Porque também fica esse negócio de uma palavra, né? A palavra... Por que também tem que definir com uma palavra? É um rótulo, né? Seja qual for, branco, negro, ela falava, eu sou branca. Não, mãe, eu sou branca. Não, vocês são negras, vocês saíram de dentro de mim, eu sou negra. Hoje em dia elas conseguem falar, mas antigamente vinha mesmo. Eu ficava só olhando para ela e falei, meu Deus, será que elas têm vergonha de mim pelo fato de eu ser negra? Aí outro dia até conversei com ela, falei, vocês não podem falar isso. Tá, vocês podem ser até clara na pele, mas olha o tom do cabelo. Entendeu? Você sabe que a cor já não identifica mais a raça, porque olha só que louco, os biólogos já descartaram o próprio conceito de raça, porque os pesquisadores sabem que há tantas variações genéticas em um grupo com traços físicos em comum, que a noção de raça perdeu o seu sentido, né? Quer dizer, uma pessoa negra, ela pode ter geneticamente muito mais traços de brancos, e uma pessoa branca tem traços de negros, né? Você vai até onde vai o preconceito. Eu, quando eu tive a minha filha do meio, ela é bem japonesa, o cabelo todo espetado, e ela era pequenininha. Uma vez eu a levei ao médico. E tinha uma moça no médico, uma outra paciente, e falou assim para mim, você traz o filho dos outros no médico? Como quer dizer que ela não era minha filha. É assim mesmo. Quer dizer que a mãe não cuida dela, é você que eu traz. Que tenho que, sabe, ela não estava aceitando que uma criança descendente de japonês, eu seria a mãe. Que coisa que é aquele negócio, né, da sua irmã também, que você falou. E o resultado dessa mistura toda, o número de orientais também superou o de indígenas. Pela primeira vez, a população oriental, 2 milhões de pessoas, ultrapassou a população indígena, que é de mais de 817 mil. A população branca foi a única que diminuiu. Vai acabando, né? Porque vai essa mistura vai continuando. E na comida, em que a gente estava falando no primeiro bloco, a Regina Célia disse que não aprendeu a fazer muito comida japonesa, né? A Ivani aprendeu? Mais ou menos, alguma coisa. Tem um amigo meu que é professor, meu professor, ele é descendente de japonês, ele falou que durante muito tempo na casa dele, a mãe tinha que fazer os dois arrozes, o arroz japonês e o arroz brasileiro. Mas meu marido se adaptou bem mais à minha comida do que a dele. Hoje aqui é muito, né, assim, falado, então a gente vai muito em restaurante japonês e tal. Mas antes não. E a Débora só come salsicha com chucrute, né? Eu sou bem do básico. Porque a minha família, a família toda do meu pai é de alemães. Eles vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra. E a minha avó sempre cozinhou bastante assim, carne de porco, salsicha, batata. Isso, eles comem bastante isso. Lá na minha casa, por exemplo, o meu marido vem de família árabe. Eu falei que é a mistura do chucrute com a esfirra, né? Dá essas misturas também na comida? Dá. O meu marido gosta muito de cozinhar.
Tá? Então, muitas vezes os pratos japoneses que são feitos em casa é ele que faz. Ai, gostoso. E ele procura chamar todos os filhos, porque a gente gosta muito de reunião de família, de aqueles almoços de domingo, todo mundo em volta da mesa. Então sempre tem alguma coisa japonesa e tem a macarronada do domingo. Já teve sushi de macarrão para atrair as crianças? Quase. Quase. Ó, então vamos ver na prática como é que fica tudo isso, olha, toda essa mistura, né, na culinária. Vamos assistir a reportagem de Letícia Bragalha. O cheirinho gostoso que sai da cozinha vem de um cardápio pra lá de inusitado. Comida típica da Polônia com um toque brasileiro. Estamos em um restaurante aconchegante e simpático, aberto em 2012 por uma advogada paulista e um chefe de cozinha polonês. O casal se conheceu em Londres e decidiu morar no Brasil. A mistura de culturas deu certo, no amor e nas panelas. Vanessa, o que a brasileira tem para fazer um polonês desses atravessar o oceano e decidir morar aqui no Brasil? Então, eu acho que a brasileira tem o que a baiana tem, né? Que é borogodó, que é coragem, força de vontade. E o que ele tem que te encantou? Seriedade. E na hora de elaborar o cardápio, como é que fica essa mistura de comida polonesa com toque brasileiro? Como é que foi montar esse cardápio? Ele pegou o livro de receitas da mãe dele. De cara a gente abriu um polonês e foi vendo o que o público queria. Agora, eu tô vendo que o Andrei já tá ali com a mão na massa. Qual é a receita que mistura essas duas culturas que vocês adaptaram para mostrar pra gente? Ele resolveu fazer o pierogi, que é o mais tradicional polonês, que na cultura judaica é varenik, mas na Polônia ele é o mais tradicional. Lá tem mais de 200 recheios, porque eles fazem inclusive com doces. Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa receita que eu já tô com água na boca. A massa que serve 5 pessoas é feita com meio quilo de farinha de trigo, um ovo, 25 gramas de fermento biológico, 2 colheres de sobremesa de açúcar, 300 ml de leite e sal a gosto. A mistura deve descansar meia hora. Enquanto isso, preparamos o recheio. 300 gramas de carne seca, 300 gramas de cream cheese e 150 gramas de batata cozida e amassada. Depois, é só dividir a massa, abrir com o rolo e rechear, fechando cada pedacinho com a ajuda de um garfo. Depois de pronta e recheada, a massa precisa ser frita em uma panela de óleo bem quente, como esta aqui. A massa tem que ficar completamente submersa. Vamos ver se a receita vai ser aprovada. O prato agrada a clientela e recebe um elogio mais do que especial. Caixa, que também é polonesa, aprova a adaptação da receita original. Você já tinha comido pierogi com carne seca? Nunca. O que você achou? Eu achei incrível. Qual que é melhor, o polonês ou o feito aqui no Brasil? É bem diferente, mas eu acho no mesmo nível. Na hora do brinde, mais uma prova de que a mistura de culturas pode dar certo. A nalewka, bebida típica da Polônia, que lá é feita com limão siciliano, aqui ganha um novo gostinho bem brasileiro de jabuticaba. Na zdrowie! Vocês já fizeram misturas assim que às vezes até não deram certo na culinária? Como é que é? Não, nunca me arrisquei. Nunca me arrisquei. E você gosta de cozinhar? Não, ele gosta. É? Ele gosta. A única coisa que ele não gosta muito é de lavar a louça. Mas ele me ajuda bastante. Aí, como eu nunca fui fã, igual a minha sogra faz muito salgado, muito doce. E eu falei pra ele, ó, eu não sei fazer nada dessas coisas. Doce é Apfelstrudel, não é? Torta de maçã tem? Nossa, tudo. A mão dela é muito ótima. Eu falo pra ela, se um dia eu engravidar, se Deus quiser que eu engravide, eu vou vir comer os 9 meses aqui. Ela tem a mão muito cheia, tanto pra doce, pra salgado. E com a sua sogra alemã, você se dá super bem? Bem, nossa, ela é uma sogra maravilhosa, graças a Deus. Meu sogro também fala pouco, porque eles são muito reservados, né? A minha sogra é mais aberta. Mas assim, me dou muito bem. Então, tudo que faz, manda ela pra casa. Faz igual minha sogra também. Igual a Célia falou, aquele almoço de família. Por ela, eu estaria todo final de semana lá com as meninas, com ele. Que não dá mesmo.
Mas assim, cozinha muito bem e ele gosta. Ele puxou pro lado dela. É. E eu, como falei pra ele falou assim, nossa, filha, mas você não sabe fazer nada. Eu falei, bom, você não casou enganado. Não casou enganado. Não prometi nada, Não né? prometi nada, não te enganei, não te iludi. Mas ele gosta, ele gosta de fazer umas coisas loucas, sabe? Gosta muito de fazer bolo, Ai, sabe? que Ele gostoso. gosta mesmo, mas eu sou meio fraquinha. A Ivani já inventou alguma coisa na cozinha, não? Olha, eu gosto de cozinhar e já é o contrário. Meu marido ama lavar louça. Ele... Que bom. Tanto quando nós casamos, o primeiro almoço, passamos um dia na cozinha, ele lavando louça. Ele falou, bem, vamos fazer uma coisa? A gente almoça fora todo domingo. Tá? Agora, Ivani, tem um sotaque português, não tem? Você tem Acho que é porque eu sou santista. Ah, mas tem o sotaque. E aí, quando tem culturas muito diferentes, os dois têm que acabar aceitando e colocando um pouco de cada, é isso? Eu acho muito legal isso, né? Você poder incluir, né? O diferente. Não dá para brigar e tentar impor só uma cultura, né? Eu acho muito legal. Eu acho que isso também é uma forma de você introduzir a criança na cultura também, né? Não impor para a criança também, Acaba nem só mostrando do as pai, nem duas, só da né? mãe. Eu vejo como adaptabilidade. Existem pessoas que são adaptáveis, que gostam de coisas diferentes e existem pessoas que não são adaptáveis, exigem a mesma coisa sempre, né? Tem até um ponto de vista da medicina chinesa, isso é pâncreas e baço. Quem tem pâncreas fraco se adapta com muita dificuldade. Quem tem pâncreas forte é uma pessoa super adaptável e se ajusta bem. Que interessante. Acho que eu Cada devo ter caso é um pâncreas caso. forte. Eu também. Se você casou com uma pessoa de uma cultura diferente, você já está ali meio que vai ter que acabar se adaptando um pouquinho, mas vai. Se separando. Ou se ajunte a ele ou separe dele, né? Ou vira uma briga de foice, ou querer impor. Agora, Virgínia, você trouxe alguns livros aqui sobre o assunto. São livros infantis? São livros infantis para justamente, né, através da literatura, você mostrar para a criança que tudo bem ser diferente. É uma coleção de outros livros, também dessa mesma editora. O de baixo é A Família. O livro da família. O livro da família, que também é sobre a diferença, como você incluir, como você mostrar para a criança, desde o comecinho, né, que tudo bem, você não precisa ser igual ao vizinho, igual ao coleguinha de escola e que tudo bem ser diferente. O peixe e a passarinha. O peixe e a passarinha é uma história de amor entre um peixe e uma passarinha, que é assim, é mais assim, mexendo mais com o lado da fantasia da criança. Eles se amam, tem muita gente que é contra a união deles, mas eles terminam se unindo, terminam se casando, mas como a passarinha não pode viver no mar e o peixe não pode viver no ninho, eles moram em casas diferentes e adotam um sapo como filho. Ai, que lindo! É pena que isso da natureza só em livro, né? Que pode dar certo, né? E Viva a Diferença, da Ruth Rocha. E Viva a Diferença, da Ruth Rocha, é um livro sem palavras para crianças bem pequenas mesmo. E nesse livro vai mostrando os pais, tem um japonês com a filhinha japonesa, tem um negro com a filhinha negra, e as crianças brincando e eles brigando. Então, é muito interessante. No final, todo mundo está conversando e todo mundo está se aceitando. É muito bacana esse livro também. Legal, ótimo, Virgínia. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Papo de Mãe e ter trazido essas sugestões aqui para a gente. Tem algum site para divulgar, o e-mail, para quem quiser entrar em contato com você? Eu tenho. É V de Virgínia, M de Maria, B de bola, G de gato, O de ovo, N de navio, C de casa, @gmail.com. Tá legal. Tá, Obrigada, e você tem um filho, o Jorge, né? Tenho o Jorge. Que tá com quantos anos? Tá com 9 anos. Legal, obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no Papo de Mãe. Então, olha, no próximo bloco nós vamos dar mais dicas de literatura infantil. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Você acha que as pessoas têm muito preconceito com famílias interraciais? Não, imagina, tenho amigos negros e normalíssimo. A questão de cor, eu acho que isso não afeta, é ser humano. Mas as pessoas, você acha que as pessoas ainda têm algum tipo de preconceito? Por exemplo, se vê um pai e mãe, por exemplo, brancos, com um filho, por exemplo, de outra cor, ou japonês, oriental, alguma coisa, você acha que as pessoas enxergam de uma maneira diferente? Na minha visão, não. Se você fosse supostamente adotar uma criança, você faria questão que ela tivesse características semelhantes à sua?
Ou isso não é importante para você? Eu vejo a maior parte hoje das crianças de rua é negra, né? Não que seja só negra, mas a maior parte é o que eu vejo. Eu adotaria uma criança negra, com certeza. E daria todo o amor? Todo amor. Aliás, sempre tive essa vontade e eu penso ainda realizar, porque eu só tenho um filho. Então eu pretendo ainda adotar e adotaria uma criança negra. Você conhece alguma família interracial, tipo, que o pai ou a mãe ou os filhos têm características diferentes assim? Eu tenho uma prima que é casada com outra pessoa bem diferente da dela e se dão super bem. E os filhos são diferentes? São. Você acha que esses tipos de pessoas sofrem um pouco de preconceito? As pessoas olham meio torto? Como é que você acha que eles passam por isso? Eu acho que sim. Principalmente na escola tem uma pequena diferença e bastante. Na escola, sim. Mas em casa não, porque os pais se dão super bem, tratam super bem um com o outro, mas na escola a diferença é bastante. Você estuda? Sim. Na sua escola, você deve ter vários colegas, né, de raças diferentes. Você acha que entre os jovens, assim, acontece às vezes esse tipo de preconceito? Com certeza, é o que mais tem, né? Na escola, principalmente que tem o bullying, né? Que sempre tem um bullying na escola e principalmente é com os negros. Minha irmã é casada com negro, da família tem sangue de negro também, né? É tudo família? Tudo família. Então a família, na verdade, não tá na raça nem na cor? Acho que não. Se você fosse, sei lá, resolvesse adotar mais um filho, você faria questão de que ele tivesse a mesma característica que os seus filhos ou isso não importa para você? Eu acho que preferia ser mais pro lado da minha família. Devido, depois com o tempo, os outros mesmo comentarem. Por que ele é dessa cor? Por que ele é diferente? As pessoas ainda se preocupam muito com o que os outros pensam, né, Mauro? O que você achou do que o pessoal falou? A gente vive numa comunidade, né? Então, o que eu sou, o que eu penso, como eu me sinto bem, nem sempre agrada às outras pessoas. Então, eu acabo vivendo um impasse. Ou eu vivo sozinho, fazendo o que eu gosto, ou eu me integro às outras pessoas. E às vezes, por sobrevivência, necessidade mesmo, a gente acaba se adaptando. Às vezes a pessoa vive um conflito mesmo, né? De não seguir o que gostaria de seguir, né? Além disso, que tipo de comunidade você vive? Família é uma comunidade, igreja, religião é outra comunidade, são as tribos, né? E às vezes existe inimizade entre elas. Isso transcende até a raça. Né? E a religião é muito forte, né? Falando, você tem a mesma religião do seu marido? Tenho. Isso foi um problema quando vocês casaram ou não? Não, porque o meu marido já era católico, assim como eu. Então, nesse ponto, a gente não teve problema nenhum. E a Regina até estava fazendo um comentário no intervalo que as pessoas falam tanto de diferenças, né? O que você achou disso? Não, eu acho que onde tem o preconceito, você é visto com duas pessoas diferentes, não são seres humanos. Não é porque eu sou casada com um descendente de japonês, as pessoas falam, olha, eles são diferentes. Você entende? Não tem aquela... Não é que nós somos dois seres humanos, nós somos diferentes. E olhando como seres humanos, aí você tira o preconceito também, né? Porque Você vê que ainda existe. E a Débora tem a mesma religião do marido? Tenho. E do seu ex-marido você tinha também a mesma religião? Não, a do meu ex-marido, eles eram católico, bem católico e sempre nós somos evangélicos. Agora, meu atual marido, sim, a gente sempre foi evangélico, família toda, são evangélicos, então não teve nenhum problema, desde o começo do relacionamento. A gente vê até muitas famílias que proíbem, que as pessoas não podem se casar com alguém de outra religião, né? É uma coisa muito forte mesmo. Aí depende de como a pessoa é dentro da própria religião, porque tem os que são mais radicais, digamos assim, né? Esse a gente chama de dogma, né? Que é uma crença que a pessoa se submete e que gera xenofobia, que é a aversão a tudo que seja diferente. Acho que é o tema do programa aqui, pessoas
xenofóbicas jamais se misturam e vivem criticando tudo que seja diferente. Né? A Ivani, agora o seu marido está aqui, você falou que ele é tímido, a gente pode conversar com ele? Qual que é o seu nome? Nobuki. Nobuki, conta pra gente, como é que foi? Você se apaixonou por ela à primeira vista? É, assim? foi. E daí, quando você conheceu ela, você logo se apaixonou? Sim, aí resolvi, né? Apesar que minha família estava pressionando, porque japonês queria que todo filho casasse, entendeu? Mas se o seu filho, o único filho homem, né? E eu falei, não, eu não aceitaria nenhuma proposta assim, sabe? Agora, conta a verdade pra gente. Quando você apresentou a Ivani, a sua mãe e seu pai viram que você não ia casar com uma japonesa, o que eles acharam? Nesse tempo, eu tinha perdido meu pai. Então, na tradição japonesa, o filho mais velho, o homem, torna-se o chefe da... Eu comecei a namorar e quando eu falei para Ivani que nós íamos casar tal, eu sempre falei assim, ó, esse dia que for casar eu vou avisar vocês. Pode estar certo disso. Mas a sua mãe aceitou logo o casamento? Não. Minha mãe ficou assim, não ficou muito... Feliz? Não é feliz, ficou meio desconfiado, sabe? Falei, puxa vida, ele nunca falou tal, e agora disse que vai casar tal. Mas... Tô aqui até com as fotos do casamento, então pode ir contando a história que eu vou mostrar aqui para o Paulo. No fim foi tudo bem. A minha sogra, no fim, conheceu a Ivani, ficou a filha preferida. Da sua mãe? Da minha mãe. O contraste que teve. Né? E quando vocês casaram, os hábitos eram muito diferentes? Foi difícil a adaptação? Não foi. Olha, meus pais, apesar de ser japoneses, eram bem abrasileirados, sabe? Então, eu tinha costume brasileiro e tal, e não foi. Foi fácil. E quando você casou, você sentia falta da comida da sua mãe? Não sentia. Até hoje eu sinto. Eu não senti, mas sente. Até outro dia, eu até falei assim, olha, minha mãe fazia isso aqui. O bife da mãe dele. Mas até eu lembro, a minha sogra era muito caprichosa, sabe assim, tudo é medidinho, bonitinho. Faz aquela comida, faz aquele ornamentação, entendeu? Aquilo é importante, entendeu? E eu tô vendo aqui que vocês casaram na igreja, quer dizer que vocês têm a mesma religião? Sim. Mas minha sogra era budista. Sim, meus pais eram budistas, fervorosos, né? Mas eles nunca impuseram. Não? Mas você era budista também ou não? Não. Eu fui católico, entendeu? Fui batizado. O Brasil também tem essa mistura são muitas religiões, embora seja um país basicamente católico, tem muita mistura de religião também. Seguramente, né? Principalmente em regiões, né? Você vai para o Nordeste, existe a influência da Umbanda, Candomblé, você vai para o Norte, tem outra influência. Então o Brasil ele é um pouco dividido em estados. E agora a gente recebe também a Jéssica Matoso, fundadora do site Devoradores de Livros. A Jéssica veio especialmente do Rio de Janeiro para participar do Papo de Mãe aqui em São Paulo. Obrigada, Jéssica. Imagina, obrigada a vocês. E conta um pouquinho do site Devoradores de Livros, né, Jéssica? Porque é tão importante sites assim para incentivar a leitura. O objetivo é esse, incentivar a leitura nas crianças? Sim, o site Devoradores de Livros é um site que incentiva a leitura. A criança lê um livro, depois que ela lê o livro, ela entra no site e ela participa de um jogo de perguntas e respostas sobre esse livro que ela leu. E com isso, ela depois ganha moedinhas e ganha pontos e ela ganha um mascotinho, virtual mesmo. Ela entra nesse jogo e com isso ela vai sempre tendo vontade de ler mais livros e respondendo esses quizzes e ganhando cada vez mais pontos. Quer dizer, une tudo que a criançada gosta, que a criança né? gosta. A leitura, os jogos, a tecnologia. Então, olha que legal, Mari. Aqui tem a entrada dos devoradores, a criança vem aqui, né? E tem todos os passos. Leia um livro, responda as perguntas, aí ganhe pontos, né? Personalize seu mascote. E aí vai incentivando, a criança vai querendo ler cada vez mais livros, né, Exatamente. E vocês dão dicas de livros também no site? A gente dá dica de livro, e tanto no site quanto no Facebook. Tem alguma dica para os pais a incentivar os filhos? Quer dizer, os pais devem ler junto com os filhos, devem comprar livro para o filho, incentivar o filho a pegar numa biblioteca, como é que é?
Sim, eu acho que você apresentar os livros para o seu filho, ter sempre livro à mão, tanto na biblioteca ou comprar livros, é fundamental. Porque a criança ela tem que ser exposta a diferentes tipos de livros, porque não é o primeiro livro que ela vai ler que às vezes ela vai se apaixonar pela leitura. Por isso é tão importante esse joguinho que estimula você, pelo jogo, a conhecer diversos livros. E você conhecendo diversos livros, você em algum momento vai se apaixonar por algum estilo, por algum ator, por alguma historinha, e daí você é picado pelo bichinho da leitura e você continua a ler pro resto da vida. E você trouxe algumas sugestões aí, Sim, Jéssica, como eu mostra sabia. pra gente. Hoje, como tema Minha Família Colorida, eu trouxe um livro, Minha Família Colorida, que é bem legal, que conta muito do que vocês falaram aqui, né? De uma criança que olha para os pais, olha para os irmãos e pergunta por que a minha família é tão diferente. Muito curioso no livro é que ele fala muito do cabelo. O tema é pelo cabelo, eu achei interessante, não é pela cor da pele, né? A Débora falou muito do cabelo. Aqui então, tem o cabelo. Aí tem cabelo. Quem é o autor do livro? Georgina Martins. Tem um outro livro interessante também, que é o livro da Ana Maria Machado, que é A Menina Bonita do Laço de Fita. Que é o livro, um livro super tradicional e é o livro que tem maior acesso no nosso site e ele fala um pouco também dessa família colorida. É a história de um coelhinho que é apaixonado por essa menina e ele começa a perguntar como é que essa menina fez para ser tão pretinha. E ela fala várias coisas, tem que comer jabuticaba, tem que tomar café e no final a mãe explica que não, para ter, se ele quiser ter uma filha tão pretinha quanto essa menina, que ele tem que se casar com uma coelha pretinha. E aí ele se casa e tem filhinhos de diferentes cores e fica super feliz. Bem legal. legal. E daí você estava contando de um projeto que você veio do Rio de Janeiro para participar aqui do Papo de Mãe, estava contando de um projeto que tem na Prefeitura do Rio, é isso? É, exatamente. A gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e eles lá fazem muita distribuição de livro para as escolas e eles têm livros temáticos, né? Quando eles pensam nessa distribuição desses livros que eles vão levar, então tem livros sobre índios, tem livros sobre afrodescendentes, tem livros sobre diversas culturas aqui do Brasil e para as crianças se identificarem, umas também lerem sobre as outras, conhecerem a história das outras crianças e com isso evitar o bullying, que é com conhecimento que a gente evita, né? A gente está vivendo uma transição social, né? A gente está presenciando enquanto que os nossos filhos estão crescendo já com um novo tema. E a gente vê essa redução do preconceito na adoção. Olha só que interessante, ó. Os números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, órgão responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção, mostram que os brasileiros estão cada vez menos exigentes com relação à cor da pele, ao sexo e à idade na hora de adotar. Em 2010, 31% dos inscritos no cadastro se diziam indiferentes à cor da pele. Hoje são 38%, quer dizer, vem aumentando isso, né? E a Ivani, então, teve quantos filhos adotivos? 8 vocês tiveram, 8, né? Adotaram 8 filhos. Não, eles não ficaram criaram, 8, né? Criaram, que ajudou a criar ajudei tudo. A criar, foram. Mas não, eles foram chegando, nós não procuramos nada. A cada dia apareciam em casa. Minha mãe levou, outra empregada ganhou o bebê, ficou. Da outra foi a minha empregada, falou que não queria, ficou. Coisa. E foram ficando. Mas era uma casa que recebia. Quer dizer, eles escolheram vocês não escolheram ninguém. Outro ia ficar 5 minutos. A mãe falou se podia, nós estávamos em casa, falou se nós morávamos em Serra Negra nessa época. Pode deixar o neném um pouquinho lá. Eu falei, já tem tanto, deixa mais um, né? Ele está lá até hoje. Gente, aí ele perdeu o pai, perdeu a mãe e ficou comigo. Então, para terminar o programa, vamos chamar as meninas, as netinhas. Para conversarem com a gente. Vem cá, Ana Letícia. Ana Letícia, quantos anos você tem? Quase 9. Quase 9. E o que você ficou fazendo lá atrás? Desenhou? Desenhando. É? E você tem quantos irmãos? Um irmão mais novo? Mais novo. E ele tem quantos anos? 3. Conta pra gente como que é essa vovó. Ela é legal. O que você gosta de fazer com a vovó? De fazer culinária, fazer artesanato. É? A vovó faz tudo isso? Uhum. E o que a vovó faz pra comer, que assim, uma comidinha da vovó que você mais gosta? Qual é? Carne moída. Que delícia. Então vamos falar com a Maria Luísa, né? Você tem quantos anos? 4. 4. E você tem irmãos? Tem? Quantos irmãozinhos você tem? 1. Como que ele chama? Theo. Theo. E o Theo tem quantos anos? 2.
2, ele é pequenininho. Você ajuda a mamãe a cuidar do Theo? Sim. Sim. E conta pra gente, o que você mais gosta de fazer na casa do vovô e da vovó? Brincar. Legal. Obrigada a todos vocês por terem vindo. A gente vai passar uma última rodada, né, Rô? E começar pelo site da Jéssica. Jéssica, qual que é o site? O site é www.devoradoresdelivros.com.br. E o Mauro tem algum site ou e-mail O para site, divulgar? sim, é www.maurogodoy.com.br. Godoy com Y. Legal. Obrigada mais uma vez por ter É um vindo. prazer muito grande, disponha. Valeu. E a Regina Célia, conta pra... Qual que é o seu sobrenome, Regina? Você ficou com sobrenome Fugino. japonês? Fiquei, só com o japonês. Você ficou só com o Fugino. japonês. Que tem essa mistura também, né? Vão misturando os sobrenomes. E a Débora, quer mandar um beijo para as filhas que não vieram? Ah, quero. Dar um beijo, falar que eu amo muito elas, o Diogo também, que é meu esposo. E cada dia a gente aprende mais, né? Foi muito bom ter participado, adorei. A Obrigada. gente que agradece. E a Ivani, quer mandar um beijo para todos os filhos? São quero quantos mandar. netos? São 7. 7, né? E um beijo para meus filhos, para o meu netinho Caio, que mora em Campinas, que a gente vê pouco, para todos meus amigos. Legal. Obrigada. E o sobrenome da família qual é? Yamazaki. Yamazaki é bem japonês mesmo, não tem como negar. E vocês estão sempre juntinhos assim? Sempre Ah, juntinhos, sempre, sempre. Já quantos anos de casados? 39. 39 e vocês? Eu faço 39 agora no começo do ano. Olha, também. 39 também. Você, quanto tempo de casado? Um ano e 4 meses. Você chega lá? Chego. Com certeza. Acho que tem que... Muito maravilhoso. Ai, que lindo. Não tem outro igual. Não faz muita propaganda. Tá, eu agradeço a minha presença. Agradeço vocês terem me convidado, entendeu? E a Ivani também, as crianças. E até uma outra oportunidade, se tiver. A gente que agradece, graças a vocês que existe o programa, né? Que é para a família toda, né? Tá bom? Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. Obrigada a E vocês. é isso aí, a gente tem que ter respeito e tem que ser feliz, Com né? certeza. Olha, no próximo programa, nossa conversa vai ser sobre o primeiro namorado. Você tem namorado já? Ah, bom. O primeiro amor, o primeiro fora, como é para quem tem 12, 13, 14 anos. E para os pais, saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. No site, nas redes sociais, o Papo Nunca Para. Até a próxima, aqui na TV Brasil. Até. Tchau, gente. Obrigada. Foi Salva de ótimo o palmas pra programa. todo mundo. Muito bom. E o seu vovô é japonês? É. E como que é quando você conta que o seu avô é japonês? Assim, na escola, você conta? Ah, que ele faz muitas comidas japonesas. Que às vezes eu não sei quase, não conheço quase nenhuma comida japonesa. E às vezes ele faz na casa da minha avó e eu como. E você gosta de comida japonesa? Uhum. Foi bom que ela falou que o avô faz na casa da avó a comida, viu? A gente já viu que ele manda lá na casa.